Seja prudente, cauteloso, pense antes de agir, mas só não fique preso demais ao medo. Não confunda prudência com covardia. Uma coisa é você ser prudente, isso é inteligente. Outra coisa são as oportunidades passarem na sua frente e você nunca ter coragem para agarrá-las. A sua mente sempre pensa no pior. E aí você vai deixando as oportunidades passarem diante de você porque você pensa que vai dar errado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso no devocional de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, esse momento em que nós vamos refletir sobre a palavra de Deus. Todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, vai ao ar o nosso devocional. Se você não é inscrito aqui no meu canal, você pode se inscrever. Esse aqui é o meu canal, Guilherme Grando, mas pode ser o seu canal também. Basta você se inscrever. Aqui abaixo aparece a palavra inscrever-se, você clica, ativa as notificações, eu vou receber o seu nome e todos os dias eu vou orar por você e você não paga nada por isso e não importa a sua religião. Aqui todos são bem-vindos. Se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, se você deseja começar o dia em oração, então você está no canal certo. É só você se inscrever aqui em nosso canal. Já pode, a partir de agora, colocar pedidos de oração, porque todos os pedidos que você coloca aqui nos comentários, eles recebem orações. Eu oro por esses pedidos. O pastor Felipe, que faz a oração ao meio-dia, também ora. O pastor Lucas também ora, as nossas esposas também oram. E nós temos também um grupo aqui no nosso canal, que são os intercessores, que são pessoas que participam dos devocionais e elas sempre oram pelos pedidos que são deixados aqui. Então, aproveite. Tem alguma coisa que está deixando o seu coração preocupado? Você está ansioso com algo? Alguma coisa está deixando você aflito? Você está mal-humorado? Você está estressada? Vamos colocar isso diante de Deus em oração? Escreva aqui nos comentários, você não precisa dar muitos detalhes em relação a isso, mas coloque isso diante de Deus em oração. Olha, eu quero pedir oração pelo meu filho, pelo meu casamento, por uma questão familiar, por uma questão do meu trabalho. Pronto, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo injustiçado, caluniado e eu quero pedir oração por isso. Escreva aqui, porque você vai receber muitas orações, desde que a gente saiba, né, o que é, pelo que nós vamos orar. Eu sei que Deus sabe, obviamente, mas eu quero saber para que eu possa lhe ajudar em oração. Então coloque seus pedidos aqui, fique até o final do vídeo. Tem muita gente que assiste 5, 7, 10, 12 minutos. Fique até o momento em que a gente disser Deus abençoe e bom dia. Porque com certeza Deus vai falar com você através dessa mensagem. A mensagem de hoje está em Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 4. Na época do rei Salomão, havia um problema gravíssimo que estava acontecendo com alguns agricultores. E Salomão, como ele era o rei, ele acabava sendo responsabilizado por tudo. Então Salomão precisava orientar as pessoas em todos os sentidos. Por isso que Salomão deixa tantos provérbios, tantos conselhos, porque ele, como ele era o líder, então ele prezava pela paz da nação. Então Salomão vai falar sobre casamento, vai falar sobre família, vai falar sobre agricultura, sobre pesca, sobre tudo. E aqui ele vai falar sobre agricultura, mas serve para nós também. Os agricultores daquela época, eles estavam sendo, eu não diria prudentes, porque ser prudente é algo positivo. Você ter a sua cabeça no lugar, você tá bem das ideias, ser uma pessoa bem ajuizada, isso é maravilhoso, isso é um ponto positivo. A questão é que nós não podemos confundir prudência com covardia. Ser prudente é ser inteligente. Mas quando você é refém do medo e você não tem coragem de agarrar uma oportunidade que aparece na sua frente, porque você está sempre com aquele conflito e se der errado, se der errado, se der errado, se der errado, então já não é mais prudência, você tá refém desse medo e isso vai impedir que você viva muitas e muitas e muitas coisas maravilhosas que você poderia ter vivido. E aí pode ser que você chegue ao final da vida cheio de arrependimentos. Poxa,
Se lá quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando eu tinha 50, quando eu tinha 70, se no ano passado eu tivesse feito isso, eu tivesse dito sim ao invés de dizer não, eu tivesse virado à direita ao invés de virar à esquerda, se naquele momento eu tivesse me entregue àquela oportunidade que estava diante de mim, eu poderia hoje estar realizado e feliz. Tem muita gente que chega no fim da vida com arrependimentos e que não seja o seu caso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 é a palavra de hoje e durante essa semana nós estamos falando sobre a guerra que acontece aqui, ó, na mente. Porque o campo de batalha, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os heróis da fé eles iam para campos de batalhas, né? O povo de Israel enfrentava os filisteus, e foram para a colina não sei da onde, e foram para a caverna não sei da onde, e foram para os montes não sei da onde. Era um enfrentamento real, literal, haviam campos de batalha. E hoje, qual é o campo de batalha nosso? É aqui, ó. Pensamentos. Você tem que ter uma mente blindada, uma mente protegida, uma mente onde você não vai permitir que os maus pensamentos ganhem espaço na sua mente. Eles vêm, mau pensamento vem para todo mundo, mas eles precisam vir e eles precisam ir. Eles não podem permanecer. Então, durante essa semana, acompanhe todos os dias essa série que nós estamos falando sobre a mente, a importância de estar com os pensamentos saudáveis e ligados a Deus. Tá? Todos os dias, 6 da manhã, vai ao ar aqui em nosso canal. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou e em seguida vamos fazer a reflexão aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que assim seja. Vamos já fazer a nossa oração. Salomão disse assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Tem muita gente que ela vive reclamando da vida. Ela se sente vítima da vida. Ela nunca teve oportunidades, tudo é mais difícil para ela, ninguém ajuda ela, ninguém a compreende, ninguém a apoia. Ela já tem um discurso pronto. E ela repete essas palavras sempre que ela tem a oportunidade. Como se o mundo estivesse contra ela. Mas, muitas dessas pessoas, quando finalmente apareceu uma grande oportunidade para que a vida dela tome um rumo completamente diferente, ela trava. Ela não se lança naquilo ali. Ela é tomada por um medo tão grande que ela vê aquela oportunidade passar diante dos olhos dela e ir embora, vai ficando cada vez mais distante. Olha, agora não, ainda dá, agora já não dá mais. E ela deixa passar as oportunidades. Porque oportunidade nem sempre vem com cara de oportunidade. Oportunidade não vem embrulhada em um papel de presente com um laço vermelho e um cartão escrito assim: D, Jesus para, e o seu nome. Oportunidade não vem assim. Oportunidade muitas vezes vem acompanhada de desafio, desconforto, responsabilidade, coragem, ousadia e uma série de outras coisas. E é aí que muita gente trava. E a oportunidade está passando, e ela deixa passar. Na época de Salomão, o que acontecia? Alguns agricultores,
eles não estavam plantando. E se eles não estavam plantando, adivinha, eles também não estavam colhendo. E por que eles não plantavam? Porque eles eram tão cuidadosos, eles eram tão prudentes, eles eram tão reflexivos enfim, que se eles percebessem que o vento estava soprando um pouco mais forte, eles pensavam assim, não dá para plantar não, porque se a gente plantar agora, depois o vento vai levar a nossa colheita, então não dá para plantar. Agora está em época de ventania, não dá para plantar. Aí passava a época de ventania, começava a época da chuva. E eles tinham a mesma postura. Eles olhavam para as nuvens carregadas e eles pensavam, não vai dar para plantar também, porque essa chuvarada que vai vir, a gente vai plantar, a chuva vai cair, vai levar embora as nossas sementes e a gente não vai ter nada, então não vamos plantar. Então eles observavam tanto o vento e as nuvens que eles não plantavam nunca. Nunca, simplesmente não plantavam. Como diz aqui, quem observa o vento demais, em excesso, né? Lembra disso aqui? Sabe o que é isso aqui? Deixa eu ver, o vento tá vento norte meridional e tal. Bom, não sei nem se existe isso que eu tô falando, mas você deve estar entendendo o que eu tô dizendo, né? A pessoa, não, esse vento aqui não dá para plantar. Ou então olhava para as nuvens, né? Quem observa o vento não plantará. E quem olha para as nuvens não colherá, também nunca vai plantar, nunca vai colher, porque já não é uma questão de prudência, é uma questão de medo. E a gente precisa entender que se a gente quer viver grandes sonhos, a gente vai ter que correr grandes riscos. Não existe viver grandes sonhos sem correr grandes riscos. Essa conta, ela não fecha. E se você está sempre esperando o momento ideal, o momento perfeito, para você fazer alguma coisa, para você dar um primeiro passo ou dar um passo em direção àquilo que você quer, você não vai sair do lugar nunca. Porque você sempre vai encontrar um defeito, sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma dificuldade. Então a vida, ela exige de nós coragem, gente, coragem. Você vê que esse tema, coragem, é algo presente desde o início, desde Gênesis até Apocalipse. Lá em Gênesis, a gente pega as primeiras histórias, você pega as histórias lá de Abraão, Isaac, Jacó, eles tiveram que ter coragem. Abraão teve que ter coragem para sair da terra dele, do lugar que ele conhecia, do conforto da família e ir para uma terra desconhecida. O homem foi corajoso. E você pega todas as histórias, vai passando por Abraão, vai passando por Isaac, Jacó, pelas tribos de Israel, por Moisés, você vai passando por todos, pelos profetas, todos eles tiveram que ter coragem. Você chega no Novo Testamento, eles também tiveram que ter coragem. Jesus foi um exemplo de coragem, um exemplo de coragem. Ele enfrentou os religiosos, ele falou a verdade, ele pagou o preço, ele foi para a cruz. E os apóstolos, no início, eram meio medrosos, mas depois também se tornaram corajosos. E você pega que vai lá a história dos apóstolos, dos evangelhos, e todos eles foram corajosos. O apóstolo Paulo teve uma coragem a ponto de ir para a prisão pela sua fé. E João, que escreve Apocalipse, que também teve coragem para não negar sua fé em momento algum, e por isso que ele terminou a vida na ilha de Patmos, preso. A fé é para os corajosos. Que Deus te dê coragem para fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque muitas vezes a gente pede para Deus direção, ó Deus me dirige, ó Deus me dá uma direção, ó Deus... Só que Deus já deu a direção. Deus já mostrou o que você tem que fazer. Mas falta coragem. Que Ele te dê coragem. Essa semana nós estamos pedindo que Deus venha agir aqui, ó, na nossa mente. E a palavra de hoje é essa. Seja forte e corajoso. Vamos orar. Creio que você já deixou pedidos. Você já deixou o like também? Toda vez que você aperta o joinha, você nos ajuda a espalhar esse vídeo. Deixa o like, deixa a curtida e compartilhe nos seus status. Compartilhe com alguém, porque eu creio que alguém que você ama muito precisa ouvir a mensagem de hoje. E agora, vamos orar. Você sabia que além dos devocionais e das orações diárias, também realizamos uma obra missionária que ajuda os mais vulneráveis? Levamos água para o sertão nordestino,
Visitamos crianças em 4 orfanatos e temos muitos outros projetos em andamento. Faça parte dessa obra missionária, tornando-se um dizimista. Agora, vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser prudentes, mas não covardes. Não queremos que o medo venha nos aprisionar. E aí a gente deixa de sonhar, deixa de se lançar em oportunidades que o Senhor fez com que chegasse até nós, mas o medo é tão grande que a gente vai dizendo não, 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 não. A gente acha que não merece, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que aquilo é grande demais, é pesado demais. Engraçado que a gente olha para os outros e a gente vê capacidade nos outros. A gente sempre acha que os outros são capazes, mas nós não. Senhor, tira isso de dentro da gente, essa fraqueza. Nos dê força, coragem, ânimo. Muitos que estão fazendo esse devocional hoje já sabem o que precisam fazer em relação a comprar algo, a vender algo, a falar com alguém, a tomar uma decisão profissional, eu não sei o que é. Muitos já sabem o que tem que fazer, mas está faltando coragem. Dê coragem para essa pessoa, porque não é fácil. Eu já me vi muitas vezes, quando eu estava diante de decisões importantes, eu também já me vi em momentos em que a minha mão suava. Aquilo ali era uma oportunidade diante de mim, mas eu tinha medo. E uma parte dizia com muita clareza, vai, faça, faça, faça. Esse é o caminho, esse é o seu caminho. Mas uma outra parte sussurrava dizendo, e se der errado? Será que você está pronto? E é como se houvesse uma algema invisível me segurando. Até o dia em que eu pedi força e o Senhor me deu. E hoje eu oro por essas pessoas. Que o Senhor dê força a cada uma delas. Inspire cada uma delas. Mostre o que elas devem e o que não devem fazer. Entregamos esse dia em tuas mãos. Eu peço por cada pedido de oração que foi colocado aqui. Cada nome, cada intenção, cada desejo. Que tudo esteja de acordo com a tua vontade. Porque se isso estiver de acordo com a tua vontade, então o homem não poderá impedir e Satanás não conseguirá impedir. Entregamos esse dia em tuas mãos. Senhor Jesus, eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária, do amor que transforma, que tem nos dado condições de pregar o Evangelho, de manter os cursos e tantas coisas que estamos fazendo, de manter a programação aqui no YouTube, de manter o nosso espaço onde tem os cursos, onde tem os cultos, o estúdio. Jesus abençoe cada um deles, que todo gesto de generosidade retorne sobre a vida deles, em nome de Jesus. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Deixa o seu like, compartilhe e que Deus te dê coragem, hoje e sempre. Daqui a pouco, meio-dia, meu amigo Felipe volta aqui para fazer oração e eu retorno às 6 da tarde. Um excelente dia.